Trilhas de processo civil. E hoje é dia de contestação e reconvenção. Galera, a contestação é a resposta do réu por excelência. Isso mesmo, você sabe, em regra, o réu não pede, ele impede que o pedido do autor seja julgado procedente. Nesse sentido, na contestação, ele tem que alegar todas as matérias de sua defesa. É o princípio ou a regra da concentração. Se ele não alegar, haverá preclusão. Salvo, a lei traz exceções. Se a lei permitir que a matéria seja conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou aquelas matérias que o juiz possa conhecer de ofício, ou direito ou fato superveniente. Nessas hipóteses, excepciona-se a regra de concentração. Além disso, se ele tem que alegar todas as matérias, quais seriam essas matérias? São as questões preliminares, questões prévias que visam impedir o julgamento do mérito. Ou ainda, questões prejudiciais de mérito, aquelas matérias que se correlacionam a um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E as matérias de mérito, as defesas diretas propriamente ditas, que são aquelas que negam os fatos trazidos pelo autor na inicial. Além disso, a contestação tem uma regra muito importante, que é da impugnação especificada dos fatos alegados na inicial. Se o réu não impugnar de forma especificada, sabe o que acontece? Presumem-se verdadeiros os fatos aduzidos pelo autor, porque eles se tornam incontroversos. Só que a lei traz exceção. Por exemplo, se sobre os fatos não se admite confissão, ou se o autor não trouxe aos autos documento indispensável à própria substância do ato em si, ou então se a defesa em seu conjunto contraditar os fatos aduzidos na inicial. Além disso, você sabe que aqui nas trilhas mesmo, nós falamos o curador especial, ele pode contestar por negativa geral. O MP, a Defensoria Pública, podem contestar por negativa geral. No mais, pessoal, encerrando esse tópico, lembrem-se, existem questões preliminares estabelecidas no artigo 337. Por exemplo, inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, perempção, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade de parte, falta de pressuposto processual para validade do processo. Olhem só, todas essas preliminares do 337, em regra, o juiz pode conhecer de ofício, salvo duas que não: incompetência relativa e convenção de arbitragem. Além disso, não se esqueçam, atenção, porque isso é muito, mas muito importante mesmo. Essas defesas podem ter natureza dilatória. Elas não vão gerar a extinção do processo, apenas uma prorrogação na análise do mérito. Ou elas podem ter natureza peremptória. Elas vão extinguir o processo, elas visam a extinção. Exemplo de defesa peremptória: perempção, litispendência, coisa julgada. Agora, atenção, nulidade de citação não gera a extinção e o examinador vai tentar te pegar nisso. Nulidade de citação vai gerar apenas a nulidade da citação. Lembre-se, compareceu espontaneamente, considera-se citado e o processo vai tramitar novamente. Incompetência absoluta e relativa também geram a remessa dos autos ao juízo competente. Portanto, não é peremptória, salvo no juizado especial cível. Lá a incompetência gera a extinção. Sensacional. Além disso, pessoal, para a gente encerrar contestação, eu gostaria de trabalhar aqui dois tópicos importantes dessas alegações preliminares: a ilegitimidade e a incompetência. No que tange a ilegitimidade, no Código de 73 nós tínhamos uma espécie de intervenção de terceiros chamada de nomeação-autoria. Lá, em determinadas situações, o réu poderia nomear a autoria o verdadeiro legitimado. Essa intervenção deixa de existir no Código de 73, ou de 2015, perdão. E agora, o réu, ao alegar ilegitimidade, ele tem que indicar quem é o legitimado ou justificar que ele não sabe. E ao indicar quem é o legitimado, surge para o autor três opções. A primeira delas,
ele concorda e pede a exclusão do réu. Nessa hipótese, o advogado vai receber honorários de 3 a 5%. Isso mesmo, o autor vai ser condenado em honorários de 3 a 5% do valor da causa. Há uma redução nos honorários. Vejam só, a segunda opção é o autor discordar. Falar, não, o legitimado é você, réu. E a demanda continua em face do réu. No mais, o autor pode concordar com a indicação, mas postular que se forme um litisconsórcio passivo entre o réu e esse terceiro. Lembre-se, o réu tem o dever de indicar. Se não indicar, ele pode responder pelos prejuízos causados. E a segunda observação diz respeito à incompetência. Olhem só, você sabe que hoje o réu é citado por uma audiência. Então o código, tentando dinamizar o problema da alegação de incompetência, porque imagine se o réu mora em Belo Horizonte e a audiência foi marcada em Porto Alegre. Pô, isso é um prejuízo grande. Ele vai ter que se deslocar, lembrando que se ele não comparecer, ato atentatório à dignidade da justiça. Pois bem, ele pode então protocolar, olhem só, no juízo, no foro do seu domicílio, a alegação de incompetência. Essa alegação vai ser distribuída, olhem que legal, e comunicada ao juízo que tramita a demanda. Suspende-se a audiência e esse juízo decide. Caso ele decida que efetivamente a alegação de incompetência tem que ser acolhida, ele acolhe e remete os autos para o domicílio do réu. E aquele juízo que foi distribuído a esse pedido inicial de incompetência, ele é prevento para conhecer da demanda. Viram que legal? O código aqui buscou resolver um problema sério em prejuízo do réu. Show de bola? Pois bem, matamos a contestação nos seus pontos mais relevantes. Por uma recordação, eu tenho a reconvenção. A reconvenção é o contra-ataque do réu em face do autor. Perfeito? Quem oferece a reconvenção é o réu. Ele é chamado de reconvinte. Quem, em face de quem se oferece a reconvenção, é o autor. Ele é chamado reconvindo. Pois bem, a reconvenção tem natureza jurídica de ação e ela tem os requisitos que nós já vamos ver. Mas, uma vez extinto o processo principal, a reconvenção permanece, hein, pessoal? Se o juiz extinguir de forma terminativa, melhor dizendo, o processo principal, a reconvenção continua tramitando. Por quê? Porque é verdadeira ação, não é acessória principal. Isso é muito importante. Em regra, reconvenção e ação principal são julgadas na mesma sentença, mas pode ser que, por exemplo, haja a extinção do processo principal e, nesse caso, só a reconvenção será julgada. Para que a reconvenção seja admitida, é preciso que haja uma conexão com os fundamentos, ou melhor, com a ação ou com os fundamentos da defesa. Isso mesmo. Além disso, é preciso que haja compatibilidade de competência e compatibilidade de procedimento. No mais, cuidado. Cuidado com essa regra. Por quê? Porque hoje admite-se a ampliação subjetiva e a ampliação objetiva na reconvenção. O que isso significa? Olhem que legal. Olhem, a ampliação objetiva é patente. Por quê? Porque o réu vai pedir em face do autor. Nesse sentido, não há qualquer dúvida quanto à ampliação objetiva. Agora, a ampliação subjetiva, o réu pode oferecer a reconvenção contra o autor e contra um terceiro que não fazia parte do processo. Ou ainda, o réu com um terceiro podem oferecer a reconvenção em face do autor. Nesse sentido, haverá ampliação subjetiva da lide. E por fim, lembra que eu falei que era possível extinguir a reconvenção mantendo-se o processo ou extinguir a ação principal mantendo-se a reconvenção? Nessa hipótese, qual o recurso cabível? A resposta é agravo de instrumento. Por quê? Porque é uma decisão interlocutória, não é uma sentença. Para que fosse sentença, seria necessário, primeiro, que tivesse conteúdo do 487 ou 485. Aqui tem, extinguiu-se em resolução de mérito, 485. Mas há um segundo requisito para que seja sentença. Seria necessário que colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum e não colocou. Por quê? Ou a ação principal ou a reconvenção continuou tramitando. Então, pessoal, cuidado com isso. Show de bola? Matamos essa trilha. Vamos com tudo. É uma revisão top para uma última hora. Valeu, pessoal!